Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 13. No capítulo 12 a gente viu a instituição da Páscoa, a gente viu como a ira do Senhor passou por cima da casa dos israelitas, né, por conta do sinal que eles haviam colocado nas portas, por conta do sangue do cordeiro que eles haviam passado nos umbrais das portas, representando que aqueles que estão debaixo do sangue do cordeiro, eles não podem ser atingidos pela ira de Deus. Assim como a gente viu, né, como esse sacrifício do cordeiro que eles fizeram lá no Egito, ele estava apontando diretamente para o sacrifício de Cristo na cruz, onde pelo sangue do cordeiro de Deus, nós que estávamos mortos espiritualmente, nós fomos salvos e agora nós temos vida novamente. A gente viu como a gente viu essa figura extraordinária da salvação através de Cristo Jesus, uma coisa que eu falei já nos vídeos passados, é que Cristo ele não ajuda na salvação, Cristo é a nossa salvação. E aqui em Êxodo 13 a gente vai ver a consagração dos primogênitos, a gente vai ver um pouquinho mais de instruções sobre a festa de Matzov, né, que é a festa dos pães asmos, que a gente viu lá em Êxodo 12, parte 1. E a gente também vai ver o maravilhoso cuidado de Deus, né, guiando e cuidando, né, do seu povo depois que eles saíram lá do Egito. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então a gente vê Deus falando, né? Moisés, em virtude de eu ter passado, né, por cima das casas dos israelitas e salvo, né, os seus primogênitos da 10ª praga através do sangue do cordeiro, agora vocês vão consagrar para mim os primogênitos, né? Vocês vão separar eles para mim, para eles servirem a mim, para eles trabalharem na minha obra, né? A gente vai ver que eles vão construir o tabernáculo também, que só mais para frente, né? Não vai ser só os primogênitos, mas também os levitas, que foram a única tribo que realmente permaneceu fiel dentre aquele evento do bezerro de ouro. Mas a gente vai ver que aqui o Senhor está falando: Moisés, os primogênitos agora são meus, tanto de animais como de homens. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Então a gente vê aqui um pouquinho mais, vai começar a dar um pouquinho mais de instrução a respeito da festa de Matzov, né, da festa dos pães asmos. E a gente viu, né, o Senhor falando que a partir daquele mês da Páscoa seria o primeiro mês do ano, né? Aqui pra gente é entre março e abril, mais ou menos, mas no calendário hebraico é o mês de Abib, que aqui agora eles falam, ou Nissan, tá bom? Que esse mês da Páscoa marcava o começo do ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos jeveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, né, pães sem fermento, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor, haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Então aqui a gente vai ver o Senhor dando essas instruções, né, falando assim: vocês vão comer, vocês vão comemorar essa festa de Matzov, mas vocês não vão poder comer fermento, né, o pão sem fermento. Vocês vão ter que jogar fora, né, esse fermento, fora da sua casa, fora da onde vocês passam, da onde vocês andam, né, do seu território. E aqui a gente sabe que na Bíblia, sempre que aparece fermento, está representando o pecado. Então vocês têm que tirar todo esse pecado de vocês, né? Onde no mesmo dia dessa festa, a gente sabe que Jesus morreu no dia da Páscoa. Um dia depois começa essa festa de Matzov. E nesse dia, Jesus ele já estava sepultado, né? Apontando que ele é o início dessa festa. Ele é o início da santificação. E essa nossa caminhada para a santificação, né, tem a ver com mudança de perspectiva, tem a ver com mudança de pensamento, de mentalidade. Quando a gente quer se voltar e ser mais
iguais a Jesus, a gente tem que abandonar a nossa vida passada, a gente tem que nascer de novo. E não só nascer de novo, a gente tem que mudar o nosso pensamento e o que a gente fazia no passado. A gente não nos agrada mais, causa até um pouco de repulsa o que a gente vivia no passado, né? Então, a gente vai ver aqui também o Senhor falando, né? Que quando eles entrarem na terra prometida, que na terra dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, eles iriam celebrar esta festa. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Então a gente vê essa preocupação de Deus de orientar os filhos, de ensinar os filhos a temer a Deus, sobre as festas, sobre os feitos maravilhosos de Deus. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos e para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Então a gente vê aqui que vai ter um sinal na sua mão, um sinal na sua testa, e para vocês guardarem esses ensinos, né? Falando o sinal na testa, falando do entendimento, né? O da mão, falando do agir. E a obra, falando do agir, da obra, da prática, né? E a gente sabe que o inimigo, ele sempre tenta imitar tudo que é de Deus. E a gente vai ver, né, a besta imitando, né? Colocando um sinal tanto na mão como na testa da humanidade, né? A gente vai ver ele sempre tentando imitar os feitos de Deus, mas não conseguindo, porque a gente sabe que Deus é muito mais poderoso que ele. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Então a gente vê aqui que Deus é muito, muito organizado, né? Então tudo acontece no período certo, no determinado tempo. Por isso a gente deve ficar com os nossos corações tranquilos, né? E confiar nele totalmente, porque no tempo certo, aquilo que a gente espera, o nosso milagre, ele vai chegar, mas é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e aos teus pais, quando te há dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se não os resgatarás, será desnucado. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatará. Então a gente vê aqui mais uma vez o Senhor falando, né? O Senhor garantindo que ele vai introduzir o seu povo, que ele tirou do Egito. Ele vai introduzir nessa terra que mana leite e mel, né? Na terra dos cananeus, dos heveus. E que o povo, né, saiu lá do Egito, os hebreus, eles saíram lá do Egito com essa garantia, com essa convicção de que eles iriam entrar nessa terra prometida, né? Porque a gente já vê aqui Deus colocando já ordenanças para eles fazerem quando eles entrarem nessa terra. E aqui a gente vai ver que tudo está ligado a Cristo, né? A gente vê que Cristo é o primogênito de Deus. E aqui a gente vai ver um pouquinho mais a respeito dos primogênitos, né? Quando Deus falando que todos os primeiros, né, que nascerem, tanto do homem quanto dos animais, serão dele. E todo o primogênito humano, né, como animal, é do Senhor, né, como eu já havia dito. E dos animais limpos, né, que depois quando a gente for ver Levítico, a gente for ver as leis, a gente vai ver que tem os animais limpos, né, que são os animais puros para o sacrifício. E também tem os animais que são impuros, que não podem sacrificar para Deus. Então a gente vê que dos animais limpos, eles eram sacrificados para o Senhor, mas dos animais imundos, como aqui na Bíblia está falando, né, o filho da jumenta, ele não era um animal puro para ser sacrificado. Ele tinha várias serventias, né, ele era muito bom de carga, ele andava em lugares que muitos animais não conseguiam andar, né? Ele subia até a escada quando eles estavam subindo nos montes, mas que ele não podia ser morto, né? Ele era considerado imundo. E quando você a sua jumenta tivesse um filho, você teria que resgatar esse jumento com um cordeiro. Então você teria que sacrificar um cordeiro no lugar desse jumento
para você conseguir resgatar esse jumento, senão o jumento deveria ser desnucado, né? Deveria ser morto. E aqui a gente vê que é uma coisa que eu estava estudando um pouco e me veio, é que os primogênitos humanos, eles deveriam ser resgatados pagando o preço por um cordeiro, né? O cordeiro deveria ser morto para que nós humanos pudéssemos ser resgatados, ou nós seríamos mortos, né? Nós que já estávamos mortos espiritualmente. E a gente vê aqui, né, que os animais imundos, né, representando o nosso estado pecaminoso do homem, que ou a gente deve morrer ou a gente deve ser resgatado pela morte de um cordeiro, né? E sem o cordeiro de Deus, o homem, assim como o jumento, ele morreria e seria lançado fora da presença de Deus, né? A gente vê, é tremendo como tudo, desde o começo da Bíblia, a gente consegue relacionar tudo com Jesus. Tudo é Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. E é realmente incrível quando a gente tem essa visão, né? Do quão Ele nos amou, né? Do quão Deus também amou ao mundo e entregou o seu único Filho. E do quão lá no Evangelho de João a gente vê também que Jesus, ele se entregou voluntariamente por amor a nós, tá bom? Quando teu filho amanhã te perguntar que é isto, responder-lhe-ás: o Senhor com mãos fortes nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó por não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Então a gente vê, né, na medida que os hebreus eles iam cumprindo todas essas ordenanças de Deus, era natural, né, que os seus filhos questionassem a respeito, né, do que eles estavam fazendo, e eles deveriam falar, né, desses grandes feitos que Deus havia feito na terra do Egito, né, deveriam explicar tudo isso para servir de testemunho, para também chegar até nós e fortalecer a nossa fé. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimantados subiram os filhos de Israel do Egito. Então, gente, se vocês pegarem o mapa, né, que eu não consigo mostrar o mapa para vocês, mas a gente consegue ver o Egito, a Península do Sinai aqui e o Golfo de Aqaba e o Golfo de Suez, bem aqui. E se você sair do Egito, você consegue ver uma fileira bem rodeando assim, a costa do Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo. Ali seria o caminho para a terra dos filisteus, né, que é a faixa de Gaza. Então seria mais ou menos uns 200 e poucos quilômetros que eles deveriam andar para eles chegar na terra prometida, mas Deus manda ele para outros caminhos, né, porque eles ainda eram fracos na fé e eles podiam chegar lá e se arrepender e voltar para o Egito, né? Então a gente vê que Deus, ele conduziu o seu povo, né, por outro caminho, por um caminho que, se a gente olhasse humanamente, seria um caminho, não seria um dos melhores caminhos, mas a gente deve confiar que Deus, ele, na sua soberania, ele enxerga e ele conhece qual seria o melhor caminho para o seu povo trilhar, né? E o caminho mais curto, mais simples, ele pode ser o mais fácil, muitas vezes não é o melhor, né? Porque Deus, na sua força, ele conhece, né, a força e a limitação do seu povo. E muitas vezes quando a gente reclama, né, de que está demorando muito, ou que a gente não chega, ou que as nossas promessas não estão nos alcançando, a gente deve saber que tudo está debaixo do controle e do domínio de Deus, e que ele enxerga o que é melhor e o que é o mais seguro para nós. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo:
certamente Deus vos visitará daqui, pois levai conosco os meus ossos. E aqui a gente vê, gente, lá em Êxodo 50, vocês lembram da morte de Moisés, quando a gente viu lá em Êxodo 50, na morte de José, gente, desculpa, lá em Êxodo 50, que a gente viu que José, ele confiava de todo o coração nessa promessa de que Deus iria visitar o seu povo, de que Deus iria tirar o seu povo do Egito, e que nessa hora eles deveriam levar os ossos de José junto com o povo que saísse. E foi isso, né? A gente vê que José já estava profetizando a saída do povo de Israel do Egito. E isso a gente consegue ver, né? A gente viu que em Êxodo 50 terminou com um homem num caixão, mas que não era o fim da história, né? E assim como os ossos de José não foram deixados no Egito, assim também um dia os corpos dos filhos de Deus serão tirados deste mundo, né? Então a gente sabe que o nosso fim não é um caixão no Egito e a gente tem que dar glórias a Deus por isso. Tendo, pois, partido de Sucote, acompanharam-se em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E aqui a gente consegue ver esse cuidado, esse Deus guiando o seu povo por uma coluna de fogo à noite, uma coluna de dia, uma coluna de nuvem de dia, né? É uma manifestação visível da presença de Deus, né? O próprio Senhor estava lá, presente com o seu povo. E a coluna também nos faz lembrar, né, da presença do Espírito Santo. E a coluna, ela veio estar com Israel após a sua redenção do Egito, assim também como o Espírito Santo veio habitar naqueles que creem que Cristo é a salvação. Então aqui é uma coisa, não que eles deveriam andar de dia e de noite sem parar, né? Mas só que aonde eles andavam tanto de dia quanto de noite, para quando eles chegassem aonde Deus havia determinado que eles deveriam parar, eles paravam, descansavam e afim. E a gente vê aqui que a coluna de nuvem, ela permaneceu com Israel em sua longa jornada, mesmo quando o povo foi infiel, né? Assegurando que Deus não abandona o seu povo, né? Os seus filhos na peregrinação. Deus está conosco nas noites mais escuras, mas Ele também está conosco nos dias de felicidade, de sucesso. Então Deus está conosco a todo momento e a gente deve agradecer e adorar Ele a todo instante. Tá bom, gente? Esse é o Êxodo 13. Espero que não tenha ficado muito longo, não tenha falado muito. Mas fiquem com Deus e até o próximo vídeo.